É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom nós estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor. Isso mesmo, esse Deus Senhor que fala conosco, fala pela sua palavra. Essa palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de separar medulas, articulação, alma e espírito. Ela julga as intenções do coração do homem. E o texto que nós vamos estudar hoje, ele vai mostrar exatamente isso, como que Deus julga as intenções do coração do homem. Quero convidar você a abrir o seu coração junto comigo, na presença de Deus, do Espírito Santo, suplicando que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno. Anota aí o texto que nós vamos juntos estudar hoje, 1 Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Por aquele tempo, os filisteus reuniram-se para fazer guerra a Israel. Israel saiu ao encontro dos filisteus, acampando perto de Ebenezer, enquanto os filisteus avançaram até Afeque e se puseram em linha de combate diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus. Morreram naquele combate em campo aberto cerca de 4.000 homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: Por que fez o Senhor que hoje fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança do Senhor dos exércitos, aquele que está sentado sobre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança do Senhor. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel rompeu em grande clamor até a terra retumbar. Ao ouvir o clamor, os filisteus disseram: Que gritaria é essa tão grande no campo dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento, os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: Ai de nós! Essa alegria toda não houve ontem nem anteontem. Ai de nós! Quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Coragem, portai-vos como homens, filisteus, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Então os filisteus lançaram-se à luta. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens. A arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ensinamento muito oportuno para nós hoje. Já preguei muitas vezes com essa palavra, até mesmo instruindo as pessoas. E agora é hora da gente perceber coisas importantíssimas. A primeira delas é entender que o povo lutava sem discernimento espiritual. A proteção de Deus tinha sido tirada deles. Não é? Eles estavam num momento de corrupção muito grande, distante daquele que é o projeto de Deus. Não existia alinhamento espiritual, não existia alinhamento espiritual dos sacerdotes, Ofni e Finéias. Nós vamos ver o fim deles, né? Acabamos de escutar. Então existia uma certa realidade muito carnal, não é? E eles não percebiam que a graça de Deus tinha sido tirada deles. Eles estavam ali sem um discernimento prático naquela luta. E a gente vai perceber aqui que eles até reconheceram que Deus permitiu a derrota, mas não foram capazes de fazer um exame de consciência e dizer: mas por quê? O que está acontecendo? O que nós fizemos? Aonde nós precisamos mudar?
não tiveram a capacidade de fazer um exame de consciência. Ao invés de conversão, eles recorreram a um objeto sagrado, a Arca da Aliança, como se fosse um talismã. Como se fosse um talismã. Então, tá bom, já que nós perdemos essa batalha de 4.000 homens, agora nós vamos pegar a Arca da Aliança, como se fosse um talismã, e nós estamos prontos, protegidos. Eles desejavam o poder de Deus, mas não a presença verdadeira de Deus. Eles queriam só que Deus desse a eles uma vitória no combate. Eles não queriam ser de Deus, se submeter a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, vamos lá. Não se escandalize com o que eu vou dizer não, tá bom? O escapulário de Nossa Senhora não vai te proteger se você não se converter. Existe a promessa que todos serão salvos. Meu filho, se você ficar no pecado mortal, não tem escapulário, não tem cruz, não tem qualquer objeto de devoção que te salve. Não. Ou você se converte e se alinha com aquilo que você está usando, aí sim, existe uma proteção. Porque você escolheu Deus, você escolheu fazer a vontade de Deus, e aí aquele objeto sagrado, não é que é um objeto que foi tocado pela bênção de Deus, não é? Quando a gente abençoa, isso se torna um sacramental. Por exemplo, essa imagem aqui, ela é abençoada, ela é um sacramental, mas ela não vai interferir na minha vida se eu não tiver uma aliança com Deus. Agora, eu me coloco diante da imagem da Virgem Maria, peço a intercessão dela para que eu compreenda a palavra, para que eu viva segundo a palavra. Claro que eu rezando diante de uma estátua abençoada e tendo a minha vida aliançada com Deus, eu vou obter os efeitos espirituais daquilo que eu estou fazendo. Porque tem mérito, não é? Existe um mérito. Agora, se a pessoa vive eu vou colocar o escapulário, vou para o baile funk, por exemplo. Meu filho, você não vai estar protegido não, porque você está escolhendo um lugar que não está ali a aliança com Deus. Tá bom, talvez você esteja aliançado com Deus, está de graça, glória a Deus. Se acontecer alguma coisa lá com você, você pode ir para o céu se você está em estado de graça, mas se você está em pecado mortal, você não está protegido, você está sem proteção, você está exposto. Foi exatamente o que aconteceu aqui, pegaram a Arca da Aliança, vamos lá, agora nós vamos ganhar a guerra. Fizeram o maior barulho, até os inimigos reconheceram a presença de Deus, mas eles não reconheceram a presença de Deus. Eles estavam ali com um talismã. Os ímpios invocam a Deus com os lábios, mas os seus corações adoram a si mesmo. Agora vamos pensar aqui em algo diferente, hein? Santa Clara de Assis. Um dia os muçulmanos iam invadir Assis, invadir o convento, e aí a gente sabe o que ia acontecer com as irmãs. Elas tinham aliança com Deus, elas tinham comunhão com Deus. Quando Clara pegou o ostensório ou o cibório com a presença real de Jesus, como se fosse a Arca da Aliança, e ela chegou na janela, os muçulmanos foram expulsos da cidade, milagrosamente, porque tinha comunhão com Deus. Não era um objeto, um talismã. Ela sabia a quem ela estava servindo e a quem ela estava se referindo para proteger as irmãs dela daquele ataque, daqueles abusos que elas iriam sofrer. E Deus venceu. Aqui Deus não venceu porque não tinha aliança com Deus. Veja só, o temor dos filisteus contrasta com a arrogância de Israel. O nome de Deus é proclamado entre os inimigos, mas o povo da aliança vive na desobediência. Nós devemos obedecer a Deus. Então, a presença da arca ela não é garantia mágica de vitória. Quando Deus é instrumentalizado, ao invés de adorado, o juízo é inevitável. Inevitável. Inclusive, eles passam por um trauma espiritual. A arca é roubada. A presença de Deus é roubada deles fisicamente, visivelmente. É um trauma. É como se a cidade de Jerusalém tivesse destruída. Ainda não existia essa realidade ainda da cidade santa do jeito que hoje ela é, né? Não tinha aliança, não tinha comunhão. Faltava devoção, faltava piedade, faltava reconhecimento, faltava humildade, faltava abandono em Deus. No entanto, que a gente vai ver, os corruptos, Ófni e Finéias, era quem estava conduzindo a arca. O que tinha era corrupção, não tinha adoração, não tinha amor a Deus. E aqui acontece a tragédia. Acontece a tragédia, não é?
O massacre foi muito grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Deus sonda os nossos corações e sabe muito bem se existe comunhão verdadeira e adoração genuína. A minha vida deve corresponder com aquilo que eu digo acreditar. A fé não é superstição, é vida de aliança com Deus e de adoração genuína. O chamado que o Senhor nos faz por meio de sua palavra é o de santidade, de comunhão, de fidelidade, para que Ele sempre vença em nós e por nós. Escapulário. Vamos voltar ao escapulário. São João Maria Vianney tem uma passagem muito interessante na vida dele. Uma menina foi se confessar com ele e ela estava muito triste porque ela foi a um baile e lá no baile tinha um homem muito lindo que não era da cidade de Arnes. Chegou nesse baile, dançou com todas as meninas, só não dançou com ela. E ela ficou frustrada, se sentiu a mais feia, mais indiferente daquelas meninas da cidade de Arnes. E ela foi se confessar. Ela vivia na igreja, buscava a Deus, estava em estado de graça, usava o escapulário. Naquela hora, São João Maria Vianney falou para ela, era o demônio encarnado naquele homem e ele não chegou perto de você por causa do escapulário de Nossa Senhora, mas ela tinha aliança. Apesar dela ter ido naquele lugar que ela não deveria ter ido e nunca mais foi, ela tinha aliança com Deus, ela tinha comunhão com Deus e andava com Deus. O diabo não se aproximou dela. É diferente de alguém que não anda com Deus, está só com um escapulário, com um talismã e acha que precisa ser protegido. Não é bem assim. Entenda, viu? Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença conscientes do chamado que o Senhor nos faz. O Senhor nos chama a ter comunhão, a ter adoração, fidelidade, santidade com o Senhor. Para que as nossas lutas sejam vencidas por Ti, nós precisamos ter comunhão, aliança com o Senhor. Não adianta usar nenhum dos sacramentais como simplesmente um talismã, uma superstição. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com os santos, com a Virgem Maria, ter comunhão com os anjos, para que verdadeiramente a nossa vida demonstre que nós cremos e demonstrando que nós cremos, nós possamos verdadeiramente atrair os seus olhos e a sua proteção sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada. Ajuda a cada um de nós, Senhor, a viver coerentemente a nossa fé. Muito obrigado, Jesus. É assim, a fé deve ser vivida, experimentada. A nossa fé não é supersticiosa, não. A nossa fé é aliança, é adoração, é comunhão com Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.